Amém. Jesus Cristo é o Senhor. Deus é bom. Alguém tem alguma dúvida disso? Deus é bom. O tempo todo. O tempo todo Deus é bom. E Deus não se impõe, chega dizendo assim, eu sou bom. Ele fala assim, provai e vede. A gente vai e prova e fala, o Senhor é bom. Ele não se impõe não, irmão. Deus é humilde. Provai e vede que o Senhor é bom. Amém. Jesus Cristo é o Senhor. Senhor, nessa manhã que o Senhor possa ser conosco, Senhor. Com eu que estou falando, com os irmãos que estão ouvindo. Que seja tudo para aumento da nossa fé. Que saiamos daqui melhor do que entramos, Senhor. E nós precisamos muito do Senhor. Porque nós não somos nada. Somos pó. Mas o Senhor, em nós, nos faz sermos alguma coisa. Louvado seja o seu nome. Aleluia. Amém. Eu queria ler, a princípio, com os irmãos, Provérbio 21, versículo 30. Provérbios 21, 30. Amém? Não há sabedoria, nem inteligência, nem mesmo conselho contra o Senhor. Não há sabedoria, nem inteligência, nem mesmo conselho contra o Senhor. O Senhor está sendo bem afirmativo nessa questão aí. Só que o comportamento da humanidade, e muitas vezes de nós como cristãos, é o contrário. A gente quer, às vezes, pautar o Senhor, dar pauta para o Senhor. A gente se acha, às vezes, mais sábio do que o Senhor, mais inteligente, e até mesmo a gente quer aconselhar o Senhor em muitas coisas. A gente não se conforma com o que o Senhor nos fala, a gente sempre tem um sim, um mais, eu não concordo. Nosso comportamento geralmente é esse, Senhor, eu não concordo muito com isso. Porque às vezes, irmão, né, o Senhor às vezes não nos fala diretamente, mas vem um irmão mais velho e prega alguma coisa para nós, uma verdade, a gente, não, irmão, não concordo não. Quando a gente fala isso para um irmão que fala uma palavra que vem do Senhor, é a mesma coisa que está falando para o Senhor, eu não concordo, e se. Então somos essas pessoas contestadoras, que sempre precisa aprender, mas acha que já sabe. É como aquela criancinha que a gente fala assim, não pegue nisso, não bota o dedo ali na tomada, não bote. E é bebê. Mas aí a curiosidade aguçada, ele acha que sabe mais do que o pai, vai lá e toma um choque. Então muitas vezes o Senhor permite que a gente fique tomando choque durante a vida, porque o Senhor está falando não faça, e a gente faz, porque a gente se acha melhor do que o Senhor. Eu estava meditando nisso, eu estava me lembrando assim, eu formei uma certa história. Havia um homem que tinha um pequeno sítio no seu quintal, tinha umas árvores no seu quintal, ele tinha um grande pé de cajá, os irmãos já viram o pé de cajá? É uma árvore bastante grande, né? Ele também tinha uma plantação de melancia. E um dia ele parou, ele falou assim, poxa, acho que Deus errou em alguma coisa aí. Que pode uma árvore tão grande dessa, pôr uma fruta tão pequena que nem o cajá, uma árvore grande e forte, e uma melancia tão grande cresce em ramagem, fácil de tirar, uma ramagem que no chão. Ele questionou, não, se eu fosse Deus, fazia diferente, eu botava o cajá na ramagem, que é fácil, e botava a melancia, que é uma fruta grande e forte, na árvore forte. Tudo bem, ele questionou isso. E um belo dia ele foi tirar um cochilo debaixo do pé de cajá. E um cajá cai na cabeça dele. Pum! Aí ele cai em si. Meu Deus, se fosse uma melancia. Entendeu, irmão? Nós somos assim, a gente acha que Deus fez as coisas erradas, mas Deus fez tudo certo. Então Ele vai ter que nos ensinar algumas vezes. Entendeu? Ele vai ter que nos ensinar. Eu creio que se ele não aprendesse, Deus ia dar outra oportunidade a ele, ia cair uma laranja.
depois caiu uma manga. Aí um dia, finalmente, a melancia ia cair. Mas não ia cair na cabeça dele não, que Deus é bom, irmão. Ia cair do lado, para ele se assustar. Então, irmão, não há sabedoria, nem inteligência e nem mesmo conselho do Senhor contra o Senhor. Como foi lido aqui em Tito, o Senhor está nos educando. Precisamos deixar ser educado pelo Senhor. Mas, infelizmente, a natureza caída é contestadora. A natureza caída, o seu e se, nos acompanha sempre, né? Seu e se aqui, e se, porém, eu não concordo. João, capítulo 16, versículo 33. Amém? João 16, 33. Essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Esse versículo aqui, ele finaliza um longo sermão que o Senhor fez aos seus discípulos. Um longo sermão falando várias coisas, e a finalidade principal era justamente essa aqui, da primeira parte, né? Que eles tivessem paz em Cristo. A finalidade principal que o Senhor fala é que eles tivessem paz, porque até ali os discípulos, eles andavam muito agitados. Os discípulos se agitavam muito fácil, irmão. Ele questionava o Senhor em algumas coisas, questionavam entre si, se achavam um melhor do que o outro. Eles não paravam para ouvir, eles se antecipavam, o Senhor ia falar. Sabe aquele irmão, quando você vai falar, o irmão se antecipa? Parece que ele adivinha o que você vai falar. Né? O Senhor ia falar umas coisas, os irmãos não concordam. Você vai ver várias vezes. Não, Senhor, não é bem assim. Ou seja, eles se achavam que sabiam, mas eles eram imaturos, como nós. Tudo que eu falar com os discípulos, irmão, se aplique a nós. Para a gente não pensar, eles andavam com Jesus e eram assim. A gente anda com Jesus há mais tempo do que eles andaram com Jesus na terra. Tem um irmão aqui que tem 30, 40 anos andando com o Senhor. Os irmãos estavam ali só há 3 anos. Então não se compare, não se ache melhor, não. A gente é a farinha do mesmo saco. Precisamos ser tratados, ser trabalhados, ser ensinados. Amém? Então esses eram discípulos, pessoas imaturas. E o Senhor fala que iríamos passar por aflições, que eles iriam passar por aflições. Irmão, a gente confuso, a gente agitado, não consegue passar por aflição. Não é isso? Quando a gente está agitado, que não consegue vencer as aflições. Precisa de alguém dizer assim, calma, rapaz, calma. Mas quando está agitado, não consegue. A gente vai fazer uma prova, sei lá, um concurso que tem aí, Enem ou vestibular. Se você estiver nervoso, você não consegue ver quanto é 2 mais 2. Mas se você for na calma, aí vai estar lá a maior equação que tiver, você resolve tranquilamente. Então, o Senhor quer que a gente se acalme. Então, o Senhor precisava falar essas coisas para o discípulo, né? Essas coisas tenho dito para que tenhas paz em mim. Calma, não se agitem. Calma. Marcos capítulo 14, versículo 22. (14, 22). Aqui é a última ceia que o Senhor teve com os seus discípulos. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoou, o partiu e lhes deu, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. A seguir tomou também Jesus o cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhe disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muito. Em verdade vos digo, jamais beberei do fruto, até aquele dia em que hei de beber novo
no reino dos céus. E tendo cantado o hino, saíram ao monte das oliveiras. Amém. Verso 27. Então lhe disse Jesus: todos vós vos escandalizarei, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Respondeu Jesus: em verdade te digo, hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Mas ele insistia com veemência: ainda que seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Assim disseram todos. Olha só, irmão, a atitude de Pedro aqui. O Senhor está falando de uma profecia que vai se cumprir, né? Ferirei os pastores, as ovelhas ficarão dispersas. Né? Está lá em Zacarias, né? Essa palavra. Mas Pedro aí diz: não, Senhor, deve ter alguma coisa errada aí, né? Ele não se deixava ser ensinado até ali, né? Aí ele fala algumas coisas aqui interessantes. Ele fala: ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Primeiro, ele está dizendo que a profecia não vai se cumprir. Primeiro, ele está dizendo que ele jamais ia se escandalizar. Ou seja, se ele vai, eu não sei os outros. Entendeu? Pode acontecer com os outros aí. Eu não. Jamais vou me escandalizar. Interessante que quando a gente lê essa passagem em Lucas, o Senhor fala assim: ai, Pedro, o Satanás te pediu para peneirar. Entendeu? Quando tem em Lucas, o Senhor fala isso também para Pedro: ai, Satanás te pediu para te peneirar. Eu roguei o Pai para sua fé não se desfalecer. Mas Pedro ali está se achando o super-homem, né? Versículo 30. Respondendo: em verdade te digo. O Senhor fala para ele, né? Em verdade te digo, nesta noite, antes que o galo cante, ele fala mesmo para Pedro: tu vai me negar. Mas ele insistia com veemência. Veemência é dizer: não vou, você está errado. Senhor, você está enganado, eu não vou te negar. Com energia assim, entendeu? Aquela maneira forte, é guerreiro Pedro. Aí ele fala: ainda que seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Aí fala: assim disseram todos. Irmão, não sei se esses irmãos falaram assim, disseram todos, porque eles disseram um, ou porque ele falou: não, que é o caso de Pedro aí. Mas se ele vai morrer, eu também posso. Pela maneira que Pedro quis se sair no início, ou seja, você vai morrer ou não. Dá a impressão, não sei se é isso, né? Mas todos foram dizendo que ia morrer também com o Senhor. Será que isso vai acontecer mesmo, irmão? A gente vai ler: será que isso vai acontecer? Outras situações aconteceram assim, semelhante a essa dos discípulos questionar o Senhor. Ou seja, o Senhor falar uma coisa e ele contestar, ou o Senhor falar uma coisa e eles estarem prestando atenção em outras. Marcos 10, 32. Marcos 10, 32. Estavam de caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia diante dos seus discípulos. Eles se admiravam e o seguiam, tomados de apreensões. E Jesus, tornando a levar à parte os 12, passou a revelar-lhe coisas que deviam sobrevir, dizendo: eis que subiam para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes. E os escribas condená-lo-ão à morte e o entregarão aos gentios. Hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo, matá-lo,
mas depois de 3 dias ressuscitará. Aí repare. Então, se aproximando dele, Tiago e João, filhos de Zebedeu, disse-lhe: Mestre, queremos que nos conceda o que vamos te pedir. E lhe perguntou: O que queres que eu faça? Respondeu: Permite que na sua glória nos assentamos um à sua direita e outro à sua esquerda. Mas Jesus lhe disse: Não sabe o que pedis. Pode vós beber do cálice que eu bebo, ou receber o batismo que sou batizado? Disseram: Podemos. Bebereis o cálice que eu bebo. Não, tornou-lhe Jesus: Beberei o cálice que eu bebo e recebereis o batismo que eu vos batizo, que eu sou batizado. Quanto, porém, ao sentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isto, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Olha só, lá foi Pedro que questionou o Senhor, né, a respeito da profecia lá de que feriria os pastores, as ovelhas ficavam dispersas. Aqui, Tiago e João, o Senhor está falando do supremo propósito, que ele veio para morrer, para salvar, que ele vai ser castigado. E os irmãos, em vez de prestar atenção a isso, irmão, eles estão preocupados com uma questão lá de posição. Depois chama o Senhor e diz assim: no seu reino, concede um lugar para mim e meu irmão aqui, uma direita e esquerda. E tem um agravante. Quando a gente lê lá em Mateus, a gente vê que a mãe dele estava nessa questão também. Ou seja, mais uma vez, os irmãos, em vez de prestar atenção do que está sendo tratado, eles estão com o pensamento em outra coisa. Eles estão querendo, vamos dizer assim, induzir ao Senhor. Senhor, lá você bota eu aqui à minha esquerda e meu irmão à minha direita. E os outros? Os outros não podiam estar lá, mesmo se fosse possível, os outros não, só eles que podiam. Quando a gente está em uma empresa, irmão, a gente como que chama? Promovido. Geralmente é promovido por mérito. Né? O patrão te vê e pega e te promove. Você não vai falar assim: meu pai, você até pede aumento. Aumento é até mais fácil pedir, né? Mas promoção, senhor patrão, dá para me botar ali como gerente que eu já estou. Não, você ganha por mérito, né? O patrão te vê e se você merecer, você vai estar lá. E no caso aqui não era nessa questão, mas o coração dos irmãos não estava na palavra do Senhor, não estava na questão do supremo propósito ali, do Senhor dizer assim, que eu vou morrer, eu vou sofrer. Eles estavam pensando em cargos, irmão, sendo influenciado por uma pessoa que não estava nem ali, que era a mãe dele. Às vezes nós somos também assim, irmão. Às vezes está sendo pregada uma palavra aqui, palavra importante, mas nosso pensamento está em outra coisa, a gente está voando. E às vezes não é coisa ruim, não, às vezes é até coisa boa. Mas a gente está ali, focado. No final a gente vai tocar, termina a reunião, a gente não sabe nem o assunto, que a gente está pensando em outras coisas. E assim eram os discípulos. Assim como um discípulo, somos nós também. Não há diferença. Lucas 9, 51. Lucas 9, 51. Essa passagem mostra mais uma vez que os discípulos já estavam caminhando com o Senhor há um tempo, mas eles estavam, de alguma forma, não estavam prestando bem atenção ao Senhor. Eles não estavam, nem tudo eles estavam aprendendo daquele homem que estava com ele ali, né? Do Senhor Jesus. Então, eles parecem que não sabiam direito da conduta do Senhor. 9:51. E aconteceu que, ao completar os dias que devia ser assunto ao céu, manifestou-se no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. E enviou mensageiros que antecedessem.
Indo eles, entraram em uma aldeia de samaritano, para lhe preparar pousada. Mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decididamente ia para Jerusalém. Vendo isso, os discípulos, Tiago e João, perguntaram: Senhor, queres que mandemos fogo para os consumir? Jesus, porém, voltando, lhe repreendeu e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir almas dos homens, mas para salvá-lo. A seguir, seguiram para outra aldeia. Os discípulos andavam com Jesus já há um tempinho, né? Será que eles não perceberam que Jesus era um homem pacífico? Era um Senhor da paz, né? E por que essa proposta de uma hora para outra, irmão? E mandar fogo nesse samaritano? Ele viu Jesus fazer isso quando antes? Geralmente a gente faz o que tiver os nossos pais fazer, né? O nosso mestre fazer, mas não havia isso. A gente até pode pensar, poxa, Tiago e João eram malvados. Mas nós somos a mesma coisa, irmão. Acho que muitos de nós já pensou em mandar um trovãozinho naquela casa do vizinho que 10 horas da noite está botando um som. A gente quer dormir, mas, Senhor, se eu pudesse, mandava. Não era para matar, não, Senhor, era só para dar um choquinho, só para... Então, não difere, irmão. A nossa diferença para os irmãos lá, os discípulos, é só que os irmãos estavam com o Senhor e a gente está aqui na presença do Espírito Santo. Quer dizer, o Senhor de uma forma física. Mas esse sentimento de não querer aprender, de achar que podemos fazer melhor. Porque uma coisa eu tenho meditado, é mais fácil fazer o mal do que o bem. Diga que não é? É mais fácil uma pessoa dizer assim, sua mãe dizer assim, vá ali comprar algo ali. É mais fácil dizer, não vou não, mãe, do que você ir. Tantas outras coisas que a gente faz que o mal prevalece. Porque é mais fácil fazer o mal do que o bem. É isso, a gente liga os jornais. É mais fácil fazer o mal. Só que nosso Senhor, graças a Deus, é um Deus de amor. É o Senhor do bem. Então, se nós... Já pensou se o Senhor... Como a gente está falando aqui, quem tem que ser ensinado. Mas já pensou se o Senhor se deixasse ser ensinado pelos discípulos ou por nós? Será que o mundo seria melhor, irmão? Olha a verdade. Suas opiniões, a minha opinião para o Senhor não deve ser assim, não. Poxa, o mar grandão, salgado, Senhor, tanta gente passando sede, por que não? Por que é salgado? Por que é salgado, Senhor? E tantas outras coisas, né? Não está certo isso. Os irmãos já viu, eu estava pensando em cara, um animal chamado ornitorrinco? É um animal da Austrália. Ele é um animal bastante estranho, porque ele parece um castor, ele tem bico, o bico é de pato, os pés também é de pato. Ele é um animal que coloca ovo, mas é mamífero. E se eu não me engano, não me lembro a fêmea, também tem um ferrão que é venenoso. Não sei se o veneno é mortal. Mas se você olha para esse animal, ornitorrinco, você fala assim, eita, Deus se enganou, acho que Deus aí se confundiu, né? A gente fala, não, Senhor, está errado isso aí, você colocou o bico de pato, eu vou te ensinar como é, o bico de pato é cá, é no pato. O pé do pato é cá, no pato. A gente é ousado, a gente ia fazer isso, irmão. Depois os irmãos procurem o que é ornitorrinco, quem não conhece, né, ornitorrinco, parece um ser de outro, tem até um desenho animado que o principal é o vilão. O Mauro está por dentro, hein? Mauro. Ele, entendeu? Esse animal parece um ser estranho. Mas será que Deus fez errado ou não, irmão? Não, Deus fez certo, irmão. Para mim, assim, eu estou falando ornitorrinco que desde pequenininho eu gostava de bicho. Eu achava isso tremendo. Eu acho o ornitorrinco um dos animais mais tremendos da face da terra, assim, da maneira que Deus fez. É que geralmente a gente vê assim, aquele gatinho fofinho, né? Pô, Deus fez o gatinho, né? Bonitinho.
Mas animais, tem ornitorrinco que poderiam classificar vários bichos ou várias situações que parece que está errada. Mas não, Deus fez tudo certo, irmão. Não cabe a nós, como seres mortais, querer ensinar a Deus. Mas por causa do pecado nós somos teimosos. A teimosia, hein? Mateus 16, 21. Correr aqui para... Amém? Eu não vou nem ler. Os irmãos estão por dentro do que aconteceu aqui, né? Eu vou ler só para... Mateus 16, 21. No capítulo 16, Pedro tem uma grande revelação de quem é o Senhor. O Espírito Santo revela a Pedro, e ele fala, né? Que ele é o Filho de Deus vivo. E logo depois, o Senhor fala que ia se cumprir, né? Que ele ia morrer, tal e tal. Versículo 21. Desde esse tempo, começou Jesus a Cristo a mostrar a seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciões, dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando, disse-lhe a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim dos homens. Os irmãos costumam dizer que quando o Senhor falou isso, falou para Pedro, e falou para o próprio Satanás também, não foi diretamente para Pedro. Mais uma vez, Pedro chama o Senhor à parte, para querer ensinar o Senhor, né? Venha cá, Senhor, venha cá. Poxa, tenha misericórdia. Mais uma vez, Pedro quis ensinar o Senhor. E se a gente for olhar, várias vezes Pedro tenta fazer isso. Mas por quê? Demonstra o quê? A nossa imaturidade. Assim como Pedro, nós também somos imaturos, nós queremos ensinar o Senhor, nós queremos ensinar aos nossos pais, nós queremos ensinar aos irmãos mais velhos, naquilo que a gente sabe que os irmãos estão sendo corretos. E assim, continuamos a ser. Aí, voltando lá, né, para as coisas que o Senhor, depois disso tudo, que eu li aqui, mostra que os irmãos precisavam ainda ser ensinados a respeito de muitas coisas. Lá o primeiro versículo que a gente leu lá de João 6, né, 33. Essas coisas, pois vos escrevo para que tenhais paz em mim. Tudo que eu li até agora demonstra o quê? Que os irmãos estavam bastante agitados, não prestavam atenção, ainda não tinham prestado atenção em que era aquele Senhor ao qual eles estavam servindo. Vamos correr aqui para ver um pouco dessas coisas que o Senhor ensinou depois dessa palavra de advertência aos discípulos que ele dá lá em Marcos. Mateus, capítulo 14, 1. Não turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim. Se os irmãos olhar, turbar e se agitar são sinônimos. Não fiquem com o coração agitado. João, me desculpe, eu falei o quê? Eu falei Mateus, desculpa, irmão. João 14. João 14, né? Não turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim. Ou seja, turbar é a mesma coisa que se acalmar, ou a mesma coisa que agitar. O Senhor está falando assim, ó, acalme o vosso coração. E esse irmão olhar foi logo no verso 13, capítulo 36, é logo depois daquela conversa lá que o Senhor começa a ensiná-los, né? Não turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou lá teria dito,
pois vou preparar-vos um lugar. E quando eu for vos preparar, voltarei para vós, e receberei para mim mesmo, para que onde estou, estejam vós também. E vós sabeis o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como sabeis o caminho? Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. O Senhor primeiro os acalma, dizendo que ele vai partir. Não precisa ficar com medo, eu vou partir, mas eu vou voltar para receber. Vou preparar a casa de vocês, né? Porque na minha casa tem muitas moradas. O Senhor fala para ele. O Senhor também fala para eles quem Ele é. Ele fala assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho no qual vocês devem andar. Eu sou a verdade, na qual vocês devem acreditar. Eu sou a vida, pela qual vocês devem viver. Acalmem-se, se acalmem. Estavam agitados quando o Senhor falou que ia partir. Versículo 16. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e Ele estará em vós. Mais uma vez estou falando assim: vocês não vão ficar sozinhos. Eu vou mandar o Consolador. Eles vão habitar em vós. Agora Ele está convosco, ou seja, sou eu. Porque a Bíblia diz que o Senhor é o Espírito. Mas quando eu for, Ele vai habitar em vós. Versículo 27. Deixe-vos a minha paz não vou lá dar como dá o mundo. De novo, ó. Não turbe o vosso coração, nem se atemorize. O Senhor está explicando: eu vou deixar a paz em vocês, não como o mundo dá, essa paz passageira, essa paz que às vezes precisa do quê? De um prazer temporário, da bebida, da droga, da festa, ou do conhecimento, do autoconhecimento. Nada disso. Fala que a paz que Ele vai nos dar não é como o mundo vai dar. Não turbe o vosso coração. Porque quando acontece alguma coisa assim de frente, a gente fica muito agitado, né? A gente começa a tremer na base. Semana mesmo teve uma nuvem de poeira. Sei que os irmãos viram trazer uma nuvem de poeira que teve no sul. Eu vou dizer, irmão, eu sou corajoso, mas se fosse aquela nuvem que estivesse chegando aqui, eu ia tremer na base, ó. Nunca vi isso. Aquela nuvem assim grandona, assustadora só de ver. Mas o Senhor fala assim: não, né? Minha paz não vou. Naquele momento ali da nuvem, a gente que é cristão, se um dia chegar aqui, o que a gente vai fazer? Ajoelhar e orar. Não precisa, o mundo vai se acabar. Ainda que estivesse acabando, né? Vamos orar, fazer. Não, o que a gente pode fazer se o mundo se acabar? Vamos orar. Capítulo 15, verso 1. Eu sou a videira verdadeira. Mais uma coisa que o Senhor fala para os seus discípulos no meio. Eu estou resumindo das coisas que o Senhor falou, né? Que eu não ia ler os textos todos. Ou seja, eu sou a videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira. E ali você vê que, graças a Deus, no Brasil, alguns chamam também a própria planta, vide, né? Videira, a tradução para nós ficou legal, que é videira, e a gente chama a vida de vida também. Então, Jesus é a videira verdadeira. Versículo 5. Eu sou a videira verdadeira e vós o ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Mais uma vez o Senhor falando para seus discípulos, né, sobre ser a videira verdadeira, para que nós devemos permanecer nele. Não devemos ser pessoas que têm uma vida própria. Eu não concordo com o Senhor e vou para o outro lado. Não, permaneça no Senhor. Às vezes a palavra é dura. Ser cristão é bom, mas os irmãos sabem que não é fácil.
Ninguém diz que ser cristão é fácil, mas é bom. Ser cristão é muito bom, mas não é uma vida fácil. Quem quiser a vida fácil, vá lá para a beira da praia, fique lá, né? Mas ser cristão é isso, a jornada ainda é longa, irmão. Capítulo 16, verso 7. Mas eu vos digo a verdade. Convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lhe enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai, e não mais me vereis. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. O Senhor fala mais um pouco do Consolador e fala para os seus discípulos: se eu ficar aqui, meu corpo é limitado, vamos dizer assim, mas quando o Espírito Santo vier, ele não vai servir só para vocês, não, ele vai servir para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Havia todo um processo. Eu creio que uma das coisas que os discípulos se agitaram foi essa. Quando o Senhor falou que ia, eles ficaram receosos da ausência do Senhor. Mas o Senhor passa esse capítulo aqui, 14, 15 e 16, ensinando a seus discípulos, né? Finalmente, versículo 16, 32. Eis que vem a hora, e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixarei só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Aí ele termina: essas coisas, pois, vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Ou seja, ele ensinando a seus discípulos todas aquelas coisas, para que os discípulos tivessem paz, que até ali eles não demonstravam essa paz. E que eles iriam passar por aflições. Iriam porque vai passar mesmo, e porque também as aflições iriam servir justamente para quê? Para educar, para amadurecer. É inevitável, irmão, a gente como cristão não passar por aflições. A Bíblia fala lá em Provérbios que o solitário busca seu próprio interesse e insurge contra a sabedoria. Às vezes você não quer ter problema com o irmão nenhum, então você se intoca: não quero estar, vou ficar, não quero mais. Você busca seu próprio interesse. Você não é provado. Entendeu? Você busca seu próprio interesse quando você se isola, achando que vai se livrar das aflições. Tem um provérbio também que fala assim: não havendo boi, o celeiro fica limpo, mas pela força do boi, a abundância de mantimento. Você quer ter um celeiro limpo? Você quer não ter problema? Então não crie boi. Só que você vai morrer de fome. Entendeu? Não havendo boi, o celeiro vai ficar limpinho. Mas pela força do boi, o boi que suja tudo, a abundância do mantimento. Então não tem jeito, irmão. Não dá para fugir. Não dá para fugir. Deus quer nos educar. E como Deus quer nos educar, irmão, são 10 horas. Eu vou ter que parar aqui. Eu não vou ser mal educado. Eu achei que dava, mas não vai dar. Então marquem aí, eu terminei aqui. Versículo 16. Espero que o Senhor possa ter falado no coração dos irmãos, porque o vaso aqui é meio fraco. Mas que Deus possa nos abençoar. Então, irmão, Senhor Jesus, obrigado por esta manhã, Senhor. Obrigado pela companhia dos santos. Obrigado porque nós somos teimosos. Mas o Senhor quer nos educar. O Senhor quer nos ensinar. Pedimos perdão, Senhor, pelos momentos que questionamos o Senhor. Pedimos perdão. Obrigado pela sua misericórdia. Louvado seja o seu nome, Senhor. Aleluia.